Fala concurseiro, fala concurseira, aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem e especialmente para concurso público, tá? Mais uma vez eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus por esse privilégio de preparar esse vídeo para ajudar aí na sua aprovação, né, no concurso da CESP, a banca Consulplan. Gente, em segundo lugar, agradeço a cada um de vocês que está me prestigiando aqui no meu canal no YouTube, você que me segue no Instagram, você que está lá no Telegram, tá? No meu canal que eu coloquei ali, especificamente eu criei só para colocar materiais, tem muitos materiais bons lá para você e gratuitos também, tá bom? Então, você que ainda não está lá, cria aí uma conta e vá lá que você vai ter acesso a materiais específicos e bem como provas, tá? Da banca Consulplan, bem como do Instituto Consulplan, que tem conteúdos, né, modus operandi parecidos aí, bem correspondentes, certo, gente? Então, olha só, também eu peço aí você que ainda não se inscreveu no meu canal aqui no YouTube, peço que você se inscreva aí, ó, deixa aí, ativa o sininho, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, tá, gente? Na medida do possível, eu comento, eu respondo, tá? E como sempre, a partir de um comentário, alguma sugestão bem positiva, que vai ajudar aí a todo mundo, né, que me segue nos concursos, então normalmente também vira matéria de vídeo aqui, ok, gente? Você que ainda não me seguiu no Instagram, me siga lá também para você acompanhar os resultados de outros concursos, dicas também de redação que eu posto lá, tá? Então, aqui eu tenho certeza que no YouTube não tem, tá, outro professor fazendo o que eu estou fazendo para o concurso da CESP. Então, em grande parte, claro, como forma de retribuir esse apoio que eu estou recebendo de você. Eu me sinto, na verdade, muita vontade em trabalhar aí para você, né, da área da saúde, nas diversas áreas aí, né, da questão dos cargos distintos que tem para esse concurso. Então, gente, o que é que você tem nesse vídeo hoje, tá? Hoje eu preparei um vídeo específico para abordar temas, estrutura coringa, claro, a estrutura 7 lá do seu e-book que você adquiriu, ok? E textos prontos para os cargos de agente administrativo e administrador. Vou detalhar aqui para você, tá? Alguns textos eu não vou chegar a ler de maneira detalhada para esse vídeo não ficar muito grande, tá? Mas olha, assista, bom? Aqui eu mapeei os possíveis temas, os temas que a banca pode cobrar para esses dois cargos. E aí você de repente, professor, mas e aí, como é que eu vou ficar? Você não vai fazer vídeo para nós? Vou sim. Por isso que eu peço para você compartilhar o link do meu canal, divulgar, tá, gente? Porque eu quero focar aqui nesse concurso da CESP. Aí tem temas específicos, né? Já coloquei alguns temas no meu e-book, mas tem alguns temas que há algumas áreas, né? Que eu percebo que há uma necessidade de um tema mais específico. Então, eu estou fazendo isso por cargo, tá? Então, biomedicina, biomédico, técnico de enfermagem, enfermeiro. Então, por exemplo, dentro do e-book tem muito tema para abordar a questão do técnico de enfermagem, ok, gente? Então, vamos aproveitar mais esse vídeo, é o terceiro, ok? Que você encontra aqui no meu canal, professor Alessandro, youtuber 2.0, né? Só rápido aí, explico aí a curiosidade, por que desse nome que eu já tinha em outro canal no YouTube, foi hackeado, né? Era só professor Alessandro, e aí eu tive que começar do zero, mas graças a Deus e a você que me prestigia aqui, então esse meu mais novo canal a gente já conseguiu bater todas as metas, estamos crescendo graças a você. Por isso que o nome aí, né, o disponível ficou professor Alessandro YouTuber 2.0. Então aqui eu não abordo apenas a questão da estrutura, tá, gente? Aqui eu também, na medida do possível, a depender do conteúdo, eu abordo também a questão do conteúdo, tá? Da abordagem do conteúdo temático, ok? Então deixa eu só tirar aqui meu rosto e vamos para a nossa aula que importa. Aqui está o meu número, tá? Aqui o Zap profissional, gente, esse número aqui eu tenho faz tempo, ele não muda, tá? Você que ainda não adquiriu o meu e-book específico para esse concurso da CESPA. Professor, o que eu vou encontrar nesse seu e-book? Tá aqui, gente, tem coisas que você vai encontrar nele, como informações sobre a prova discursiva da banca Consulplan, tá? Eu coloquei redação aqui, mas você já sabe que é prova discursiva. Temas que a banca aplicou
eu relato, eu descrevo como é mais ou menos o tipo de tema que ela costuma abordar, certo? Tem temas propostos de acordo com o edital do concurso para alguns cargos, certo? Então, outros, como eu falei, então, na medida do possível, estou fazendo mais vídeos para abordar temas da parte específicas. Mas tem uma boa quantidade de temas lá para os diversos cargos aí para esse concurso. Olha, você vai encontrar estruturas prontas, textos prontos, esqueletos de redação, tanto para dissertação expositiva quanto argumentativa, introduções coringas completas, inclusive inéditas voltadas à área da saúde, que só tem nesse material aqui, parágrafo dissertativo, argumentativo. Então tem muita coisa boa, fundamentação aí voltadas para a área da saúde, tá? Tudo isso por apenas tá aí, somente isso, tá, gente? Então, outros aqui que já adquiriram de outros concursos, eu agradeço, vem adquirir novamente, até pergunto, o preço continua o mesmo, gente. A ideia aqui é democratizar, tá? Então esse valor aqui eu posso chamar hoje de combo açaí, então ele me ajuda bastante, eu tenho certeza que ajuda você, até porque eu entendo que tem muitos concursados aí, concurseiros, aliás, concurseiras que às vezes não tem, né, um valor. Então aqui eu faço para ajudar, ok? Aí se você tiver interesse, você entra aqui em contato comigo, professor, tenho interesse no e-book. Aí olha só, você vai receber o e-book, vai receber já o material da outra aula que eu fiz, que está aqui, viu, gente, ó, na minha playlist lá aqui no YouTube. Vê lá, playlist tem CESP, então você já tem com esse, já é o terceiro vídeo inédito aqui, totalmente voltado para esse concurso da CESP do ano de 2023, ok? Você que já adquiriu meu e-book e tem interesse nesse material aqui, que ele está em PDF, que dá mais ou menos umas 28 páginas. Então você já adquiriu meu e-book e você não precisa mais pagar nada. Você só vai mandar uma mensagem aqui, professor, eu queria aquele material lá, tá? Que o senhor postou lá na última aula, para agente administrativo e administrador, ok? Então você está aqui no Zap, já adquiriu, o professor vai mandar para você, tá? Aí como bônus de maneira gratuita, certo, gente? Então adquira. Você que tiver interesse em correção, aqui eu tenho, tá bom? Estão disponíveis vagas. Correção individual apenas R$15. Eu tenho pacote também de 3 correções por R$30. 7 por 100, depende da sua necessidade. Você vai receber o material em PDF, tá, gente? Em que eu faço os apontamentos de acordo com a grade da banca, mas também eu comento e tiro dúvidas. Estou explicando logo isso aqui porque às vezes tem gente que entra em contato comigo e quer essas informações e às vezes eu estou na correria, não tem como eu atender, gente. Não é que eu não queira, é porque as pessoas me contrataram e eu preciso atender, né? Então quem já me contratou sabe como é que eu trabalho, como é que eu atuo, tá? Então eu gosto de detalhar porque o meu objetivo é que você tenha resultado, tá, gente? Só reitero aqui, ó, nós vamos já para nossa aula. Relaxa aí, tá bom? Só reitero, ó, você tem conta no Telegram, tá aqui, ó, vai lá. Eu coloquei lá o concurso CESP 2023, tem provas antigas da Consulplan, do Instituto Consulplan, tem materiais gratuitos lá, de conhecimento geral e específico, está tudo lá. Tem para enfermeiro, agente administrativo, tem administrador, técnico de enfermagem, enfermeiro, está ali. Você vai lá, baixa e fique à vontade, ok? Então o foco hoje é nesses 2 cargos aqui, nós vamos abordar isso. Então vamos ao que interessa. Aqui só, né, eu não vou detalhar, só lembrando aqui, de repente você... a primeira vez, por exemplo, que vai fazer uma prova para esse concurso, o que é que lhe aguarda, tá? Então, você vai fazer uma prova que vai valer 10 pontos. Claro que você tem que estudar para tirar bem próximo disso, né? Você não vai estudar para tirar 6, que seria o mínimo, né? Nesse caso aí 60%, né? Uma redação de no mínimo 20 linhas. E aqui está, ó, com base nisso aqui, que nós temos aqui essa série de aulas aqui que eu preparei para ajudar na sua aprovação. Então, de acordo com esse edital, o tema da redação aí que você, do tema da prova discursiva, ele vai sair ou da parte geral ou da parte específica. E aí eu mostro o edital, tá, gente? Está aqui, no caso, por exemplo, o nível médio, nós temos aqui a parte, né, de conhecimento geral. Eu acredito que só não vai sair tema de redação daqui, por exemplo, do conteúdo de língua portuguesa e informática, que também não dá.
Mas o que significa? Então, por exemplo, eu destaco aqui dessa parte aqui, que dá um tema de redação interessante, inclusive tem no meu e-book, essa parte aqui, né, de ética no setor público, ética no serviço público. Então é importante que você dê uma lida aprofundada sobre isso aqui, tá? E aqui, ó, da parte geral, não só para o nível médio, mas também para o nível superior. Daqui, gente, tem como a banca criar, elaborar aqui temas de redação interessantes. Então, olha só, se a banca quiser economizar, ela cria, por exemplo, daqui um tema único. Daqui é possível, tá? Eu falo isso como elaborador de item. É possível criar um tema aqui geral. Olha, tem tanta coisa interessante aqui. Eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo. Ó, isso aqui é um dos temas que tem lá no meu e-book. E a pessoa escreveu esse texto aqui em nota 9,80. Só para você ter uma ideia, tá? Então, texto bem estruturado, não vou lê-lo, tá? É só para ilustrar, ó, que para você ver, ó, aqui cabe perfeitamente para discorrer sobre esse tema, por exemplo, aqui, ó, a pessoa com Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Enfim, não é só essa temática, não é só essa legislação. Então, dessa parte geral aqui, ó, eu destaco aqui, por exemplo, os sistemas, inclusive esse já coloquei no e-book, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, entre outros temas interessantes que tem aqui, e também nessa parte aqui do conteúdo, né, do edital, da parte de conhecimento geral. Então, olha só, você que vai fazer a primeira vez, prova discursiva dessa banca, ou você que não é a primeira vez, tá, gente? Então, o tema de redação, de acordo com a banca, ele pode estar aqui, né? Está diluído em um desses itens aqui, ou na parte específica, por exemplo, aqui, para o cargo de agente administrativo, né? Como eu falei para vocês, se a banca quiser economizar, nível médio prepara um tema único, tá? No caso, você vai ter que treinar isso aqui, você vai ter que ler, gente. A parte boa é que está no conteúdo o tema de redação. Parte boa, entre aspas, porque eu sei que é muita coisa para você estudar aí dentro desse tempo aí, né? Normalmente quando sai o edital e o período de realização da prova, né, gente? E assim, a parte específica, né? Se a banca não quiser economizar, o que é que ela vai fazer? Então, para a gente administrativo, como outras bancas, né, estão fazendo, e a Consuplan agora parece que ela vem entrar, né, vem surfar nessa onda aí do Sebrasp e mais recentemente do Setap. Então aqui também está o que? A localização do possível tema de redação. Então aqui na nossa aula, dentro desse conteúdo aqui que eu tive que dar uma relida, né, algumas partes aqui, algumas coisas que também que a banca, por exemplo, em outros concursos, no caso, né, o Instituto Consuplan já abordou. Então, algo aqui para você de assim ficar atento e treinar, tá? Porque se a banca realmente, ó, o tema vai ser um daqueles para testar o seu conhecimento, nesse caso específico ao cargo, então aqui também tem muita coisa boa, muita coisa assim que dá para virar um tema de redação, tá, gente? Então é com base nessa parte aqui na nossa aula, essa aqui para a gente é administrativo. O que acontece? Tem algumas coisas aqui, gente, alguns conteúdos que estão nessa parte, que também serve para o cargo de administrador, ok? Então, eu acredito que tem temas aí, tem assuntos que tem nessa parte aqui, que serve também para o cargo de administrador. Então, começo aqui com um item importante que você estude, que é os princípios fundamentais da administração pública. Então, imagina que o tema, por exemplo, pode vir nesse sentido aqui, né? Que a banca coloca um texto motivador, ou como eu apontei no concurso recente da banca Instituto Consuplan, eu deixo bem evidente, viu, aqui para você. De repente, está vendo a primeira vez o vídeo do professor Alessandro, pensando assim que eu estou confundindo banca. Não estou, tá, gente? Eu tenho, inclusive, um vídeo no meu canal aqui no YouTube que eu explico a diferença entre as 3 bancas. Diferença entre aspas, né? Alguns já entenderam aí do que se trata. Então, o que acontece? O Instituto Consuplan recentemente fez uma prova discursiva no padrão de como vai ser se a Consuplan seguir o edital aqui de acordo com o que está ali. Então,
Eu coloquei esse tema lá. Nesse tema, ela cobra, por exemplo, esse princípio aqui, ó, por exemplo, lá na prova. Então é um comando bem enxuto, mais resumido do que esse, está no meu e-book, viu o tema? Mais enxuto do que esse, e aí a banca coloca lá na frase que compõe o tema, por exemplo, como essa aqui, né, coloca os elementos que você tem que fazer, né, os aspectos, a frase que compõe o tema e os aspectos. Então aqui está mais ou menos um conceito, né? Aqui eu destaco alguns elementos. Aqui, por exemplo, o princípio da legalidade, impessoalidade, a moralidade. Aqui nesse caso, a banca, não ela, né? Mas a irmã gêmea dela já abordou a questão da eficiência, economicidade, né? Finalidade, controle. Então tem princípios aqui que é importante que você, nesse caso aqui, por exemplo, quiser treinar, está em um tema específico, tá? Não só para a questão aqui, claro, né, de agente administrativo, como para administrador. Então, por exemplo, como você se comportaria, que tipo de redação você faria, por exemplo, no caso, para um tema como esse. Então, escreva uma dissertação e detalhe, viu, gente? A banca cobrou, por exemplo, o Instituto Consulplan cobrou para escrever a importância, né, do princípio da eficiência na administração pública, só que pediu uma dissertação argumentativa. Interessante isso, ok? A banca faz isso, com certeza. Então, explicando, aí tem que explicar aqui, ó. Tem que abordar no texto, né, pelo menos 3 princípios. Eu estou colocando isso aqui para você ir se adequando, tá? Perdão aí. Eu coloquei 3 princípios, ok? Da administração. Você pode, por exemplo, citar 2, mas o importante é que daqui é possível também. Daqui é possível sair tema de redação. Então, normalmente a banca ela vai por essa linha de raciocínio aqui, ó. É a importância da aplicabilidade, por exemplo, do princípio da moralidade no serviço público. É a importância, por exemplo, do princípio da legalidade no serviço público ou da publicidade, né? Normalmente, porque as bancas adotam a questão da eficiência? Porque, de certa maneira, tem relação direta, né, com o exercício do cargo e a própria natureza, né, a essência do serviço público que vai ser prestado. Gente, aqui, dessa parte aqui, tem alguns temas que eles estão corriqueiramente caindo, sendo abordados em concursos públicos, nas bancas que colocam no edital exatamente os itens como foram colocados, tá? No concurso da CESPA. Então aqui eu tenho a matriz, né, ou análise SWOT, nesse caso aqui, tá? Coloquei uma noçãozinha aqui rápida, e aqui tem, por exemplo, um exemplo, né, um texto pronto para esse tema aqui, tá? Então não coloquei para todos, lógico, mas a maioria tem aqui um texto pronto. Aí o que é interessante, a banca pode pedir para você, por exemplo, ter o conhecimento desse item, desse elemento aqui, certo? No caso, essa ferramenta aí, né, importante dentro de uma organização, de uma administração, por exemplo, no serviço público é importante. E aí, por exemplo, pedir para você definir, né? Pedir para você, dentro desse item aqui, dessa análise, dessa matriz, os elementos que o compõem, enfim. Tá? Então, aqui eu tenho mais ou menos um texto sobre essa temática, e aqui estão os aspectos que eu já coloquei no texto aqui, para você saber. E aqui tem essa estrutura, que é a estrutura 7 do e-book, que eu indico, gente, para esse tipo de tema aqui de dissertação expositiva. Tá? Então, eu sei, estrutura aqui o texto em 4 parágrafos, que não é uma regra, tá? É uma convenção, ok? E aí em cada parágrafo, você aborda os aspectos, certo? Então, nesse caso aqui, ó, no que diz respeito, você, se quiser alterar, que é um modelo, é um padrão, mas se você quiser alterar, você pode. Tá? Tem alguns que estão tendo problema com essa estrutura, com professores de cursinho, e eu reitero aqui nesse vídeo mais uma vez, gente, não vá brigar com o professor de cursinho. Na verdade, tem professor de cursinho aí que, ao invés de incentivar o aluno dele de concurso, faz brigar, tá? Então, por exemplo, chega no final da revisão, de não aguento mais fazer correção com essa estrutura. Deixa eu falar uma coisa para você. Não faça para ele corrigir, manda para mim ou ela, tá? O que acontece, gente? Aqui, ó, no edital, reitero isso aqui.
Professor, eu vou perder ponto se eu usar essa estrutura? Não. No edital, procure um item lá no edital, se tem aqui, ó, viu? Se tiver, você pode vir aqui comentar que eu faço outro vídeo igual, pessoal, não usem mais, tá? Mas eu já li e reli, não tem. No edital do concurso aqui não tá dizendo, ó, texto pronto, estruturas coringas e tal, de internet, etc, tal. Vão anular o seu texto. Gente, não tem no edital, tá? Já falei no outro vídeo. Então, por exemplo, tem um concurso aí que vai ser aplicado aí para São Paulo. O cara vai ter que ganhar 30 mil conto, por exemplo, lá. Eu estou fazendo correção para esse concurso. Então lá tá a banca colocou, ó, texto pronto, esse tipo aqui, ó, estrutura pronta, de internet e tal, etc. E por aí vai. Lá a banca está dizendo que vai zerar, que vai anular o texto. Ou seja, aqui na Consulplan, estou te dando um exemplo, viu? Então, o cara não vai fazer aquilo que não está no edital, ok? Que princípio é esse, meu querido? Aí você vai dizer aí, professor da legalidade, exatamente. A banca não vai dizer, olha, anula esses textos prontos aqui. Digo, mas onde é que está no edital? Então, gente, aproveitem. Aproveita enquanto, tá? Foi só a VUNESP que colocou isso aqui. Nem espalhe esse vídeo nessa parte, pelo amor de Deus. Vai que cola. Então, enquanto as bancas não colocarem o edital, por exemplo, que a VUNESP colocou, certo? Então, pode usar à vontade. Ah, professor, por quê? O meu professor de cursinho, a professora de cursinho, é porque não cansa que está repetido. Como eu falei, manda para outro corrigir, tá? Nesse caso, porque ó, essa estrutura já foi usada e aprovada para todas as bancas que até então utilizam esse tipo de tema, tá, gente? Sebrasp, que é a pioneira, tá? Agora, o Setup, que não para. E agora, quem é que vai? Consulplan, pelo menos é o que ela diz no edital. Então, aqui é uma estrutura que você, para qualquer cargo que você for fazer a inscrição, viu, gente? Tá? Serve essa estrutura que ela é perfeita. Tem mais outras lá no meu e-book, aí você escolhe, mas para dissertação expositiva não tem melhor do que essa. Certo? Ficou claro isso aí? Então não vá brigar e etc. Ok? Porque o importante é que você faça uma redação para facilitar a vida do seu avaliador ou avaliadores, ok? Aí tá aqui, ó, o tema, você coloca logo aqui, ó, no que diz respeito, né? Aí presta atenção na crase, a matriz SWOT. Aqui você vai colocar os aspectos, tá bom? Convém analisar alguns aspectos relacionados a essa temática. O que são esses aspectos, professor? O que são esses tópicos? Tá? São os itens aqui, ó, por exemplo, ó, que podem aparecer de maneira explícita ou você vai ter que, por exemplo, identificar a partir do domínio de um determinado tema. Aqui é você que faz. Então aqui você já vai ganhar tempo. Você já vai estruturar o seu texto aqui em 4 parágrafos. Vai ter uma introdução, que a banca quer isso. Está lá na grade de avaliação. Na grade de correção, perdão. Então vai ser um texto que você vai dizer de maneira organizada nas ideias, vai ter coerência, coesão, certo? Então vai estar montado aqui. Não é obrigado você a utilizar, mas é mais ou menos nesse sentido aqui que você vai ter que fazer. Está aqui, ó. Nesse sentido, destacam-se em 2 pontos. Aqui o aspecto 1, a definição desse instrumento. Que instrumento? Está aqui, ó. O conceito de mapa situacional da organização, tá? A análise de fatores externos e internos da instituição. Que significa aquilo que eu coloquei aqui, certo? Eu vou ter que detalhar, eu vou ter que desenvolver fatos, informações, e se for uma dissertação argumentativa, opiniões também, tá? Em cada parágrafo sobre os aspectos. É importante que você tenha isso em mente. Você fazendo isso, isso aqui facilita muito para quem vai ler o seu texto. Quem vai te dar nota aqui para você entrar no concurso da SESP, que é o mais importante. Mais até do que a mim quando eu faço a correção da sua redação. Então, aí tá aqui, ó. Professor, não quero usar esse conectivo, gente. No meu material no meu e-book tem lá outros conectivos. Pode usar maiormente aqui, se você não quiser, tá? Porque, professor, não quero me estressar com o professor tal. Então, põe aí maiormente,
põe preliminarmente. Tem outros conectivos, a princípio, de início, inicialmente, convém ressaltar. Mas faça isso, coloque o elemento coesivo, porque aqui, ó, você vai colocar tópico frasal, elemento coesivo aqui, conectivo, vírgula, para isolar esse conectivo, vai colocar outro conectivo, e aqui você vai, o que? Detalhar cada aspecto, você vai detalhar cada informação. Então, essa estrutura facilita bastante. Inclusive nos temas que a banca pode colocar em forma, por exemplo, do mini estudo de caso. Então, no que diz respeito ao caso narrado, no que diz respeito à situação ocorrida com João, quando foi procurar lá o serviço público de saúde, vírgula, convém analisar alguns aspectos relacionados a essa temática. Ponto seguida, nesse sentido, vírgula, destacam-se. Dois pontos, a maneira de atender o paciente, vírgula, o papel do técnico de enfermagem na prestação de um excelente serviço, de saúde pública. É isso aqui. Então aqui você vai ganhar tempo, porque ainda tem as questões objetivas. Então tudo isso aqui. Aí você detalha, tá aqui, ó. Então vou fazer o quê? Primeiro tá aqui, ó, a noção da matriz SWOT. Então, nesse sentido, consiste, tá aqui, ó. Não precisa colocar só tá aqui, ó. Representa, consiste, significa. É uma ferramenta de gestão desenvolvida pela Escola de Harvard, idealizada essencialmente para diagnóstico organizacional e definição do mapa situacional do Instituto. Ademais, a base dessa ferramenta compreende o diagnóstico de elementos externos e internos da instituição. Pronto, tá aqui. Abordei o aspecto 1, como eu sempre falo, é um modelo, é uma proposta de texto. Você que é da área, que entende mais do que eu, você vai caprichar. Se na hora você lembrar, professor, se eu lembrar na hora de um pensador específico para a área de gestão, de administração, posso usar como Chavenado, por exemplo, se for cabível, tiver relação com o tema, você usa, mas para abordar o tema. Lembrando que aqui, nesse tipo de proposta, não é Enem. Aqui é como se fosse, ó, Sebrasp, viu? Aqui é como se fosse setup nos últimos temas, certo? Dessa parte aqui específica, ok? É agente administrativo ou administrador. Não esquecendo da parte geral também. Em segunda análise, se você não quiser usar, pode colocar além disso. Aqui o tópico frasal de novo. Deve-se analisar os fatores internos, tá? Nesse caso aí. Assim, eles são divididos em forças e fraquezas, sendo que as forças são características vantajosas para a organização. Estou detalhando, estou explicando aqui, ó. Eu estou fazendo uma relação aqui, olha só, comparação nesse caso aí, ó. Enquanto as fraquezas consistem em desvantagens presentes na organização. Além disso, a análise SWOT considera os fatores internos como controláveis, porque representam características passíveis de mudança e adaptação pela organização. Então, se a banca pedir para você fazer, isso é mais ou menos isso. Que normalmente também ela pode fazer, nesse caso aí, por exemplo, de indicar, sugerir como ela seria aplicada, essa ferramenta, por exemplo, num caso concreto. Aí, como eu falei, você vai fazer a referência lá no texto, no que diz respeito à necessidade de implementar análise SWOT, vamos dizer assim, no hospital X e tal, por aí vai, convém analisar. É isso. Menciona detalhe, explica e aplica o que você leu do edital, o seu conhecimento. Continuando, aqui, ó. Outro sim, tenha cuidado aí quando usar esse conectivo, tá? Nesse caso aqui ele tem um sentido de igualmente, ok? Outro sim, existem fatores incontroláveis, os quais não cabem interferência direta da organização. Olha aqui os elementos coesivos aqui, ó. Esses fatores são classificados como oportunidade ou ameaça pela matriz SWOT. Tá? Perdoa aí se eu estiver fazendo uma leitura que não é que você faz, viu, gente? Vamos brigar por isso aqui não. Os fatores incontroláveis estão relacionados ao ambiente externo da instituição, por exemplo, a concorrência. Olha aqui, ó, dá exemplo, cara. Tá? Domínio de conteúdo é isso. Você dá conceito, você dá exemplo.
Aquilo que é fazer relação de causa e consequência, é alguma coisa que vai ajudar para você detalhar cada tópico, cada aspecto. Não esqueça. Tá? O paciente precisa disso. Por que ele precisa disso? Aí você vai explicar. O paciente, perdão, tem que ser atendido dessa maneira. Por que ele vai ter que ser atendido dessa maneira? Aí você vai explicar, vai dar exemplo, vai demonstrar que tem o conhecimento. Então aqui, ó, tá? A concorrência, a tecnologia, fatores políticos, econômicos, novas regulamentações, além de demanda de mercado. Aqui eu vou concluir o texto, tá aqui, ó. Elemento coesivo de novo. Tem outros elementos coesivos que você pode utilizar. Por fim, olha aqui, ó, para as instituições públicas como a SESP, vamos colocar aqui, por exemplo, pode-se citar como fraquezas o excesso de burocracia, muitos níveis hierárquicos, pouco poder de negociação, a necessidade de modernização dos sistemas e processos. Cara, isso aqui é tudo verdade. Assim como a alta interferência política. Com certeza, né, meu filho? Não vamos detalhar isso aqui, não. No entanto, pode-se destacar como forças a confiabilidade do mercado, quando a continuidade da instituição, a baixa rotatividade pessoal, os investimentos em aperfeiçoamento dos servidores, a cultura de atendimento ao cidadão, portanto, a necessidade, né, de cumprimento legal da missão institucional, tá, gente? Então, nesse caso aqui, só dar uma rapidona aqui, então, no entanto, pode-se destacar como forças a confiabilidade no mercado, né, quando no momento, né, em que a continuidade o que da instituição aqui. Só uma correção para ficar aqui com o sentido completo. Então, olha só, tá aqui, ó. Não é isso? Então, mais ou menos aqui um texto pronto, ok? Aí você só faz esse ajuste aí no final para um tema específico. Agora aqui eu deixo um para você interessante, tá? Dentro desse aspecto aí do conteúdo específico do edital. Então, nós temos aqui a força de porta aqui, né, para a questão do, vamos dizer assim, do setor privado, só que dentro, né, da leitura do edital, você vai aprofundar a discussão e vai ver que é possível ser adaptado aqui à gestão pública. Então, dá uma lida, dá uma treinada, mais ou menos aqui, ó, tá aqui o tema que eu deixo para você, nesse caso aqui, ó. Então, o gráfico ao lado mostra a adaptação feita das 5 forças, né, de porta à gestão pública. Discorra com base na figura, nesse caso aqui, né, você tem, acerca da importância de pelo menos 3 características que devem ser consideradas na análise estratégica de cada uma das 5 forças de porta adaptadas à gestão pública da SESPA, tá? Então, treina aí, quiser mandar para eu corrigir, manda aí. Aqui, gente, também, ó, parte específica, um tema interessante para você treinar, ficar de olho, tá? Nesse caso aqui eu vou apresentar 2 modelos, eu vou só mostrar aqui para você, né? Como eu falei, não vou detalhar para o nosso vídeo não ficar aqui 2, 3 horas, viu? Para não ficar muito extenso aí. Certo, gente? Então aqui é a curva de Pareto, a curva de ABC. Nessa parte, né, de administração de materiais, imagina, né, a lei de Pareto, imagina aí que você, por exemplo, vai atuar na SESPA, então é um conhecimento que você vai precisar na prática, né, gente, nessa questão aqui de administrar, né, esses recursos aqui, a questão dos materiais, né, imagina. Então, é mais ou menos nesse sentido aqui, ó, tá? Então, a banca pode solicitar para você definir o que é a curva, né, de Pareto ou curva ABC, certo? Dizer mais ou menos de que maneira os critérios, né, para esse tipo de procedimento aqui são utilizados. E no caso, um exemplo de aplicação, vamos dizer aqui, eu coloquei de maneira geral, tá, gente? Coloquei de maneira geral aqui, ok? Coloquei aqui SESPA no sentido geral, mas normalmente quando as bancas elas colocam esse tipo de coisa que às vezes são mais específicas, né? Diz assim, ó, no hospital Barretos, vamos dizer assim, na clínica isso, etc. Enfim, ou pode utilizar também o termo aqui, SESPA. Aí de novo, tá aqui, ó. Olha a estrutura 7, Coringa servindo. Olha aqui os aspectos nesse caso aqui. Olha só a estruturação do parágrafo. Conectivo, vírgula, tópico frasal,
conectivo, vírgula, e aqui, ó, desenvolvimento do aspecto, desenvolvimento do tópico e conclusão do parágrafo. É isso que você tem que fazer no dia da sua prova, tá? Um texto bem estruturado, em cada parágrafo você vai detalhar cada aspecto, tá aqui, ó, ok? Você vai explicar, você vai dar conceito, como eu falei, você vai dar relação. Se for dissertação expositiva, se for dissertação argumentativa, você vai ter que colocar tese explícita. É possível, professor, colocar aqui tese explícita? Sim. Você vai normalmente usar, por exemplo, aqui ó, um advérbio, que é um modificador, que é um elemento aqui de marca de enunciação. Por exemplo, aqui, ó, destacam-se e tal, e etc. E, infelizmente, é necessário desburocratizar o serviço público do Brasil, a exemplo do que ocorre na CESPA atualmente. Que é isso? É aqui a minha dissertação expositiva que eu acabei de transformar numa dissertação argumentativa, porque eu coloquei uma tese explícita. E aqui eu vou mudar. Não vou só dar exemplo, eu não vou só conceituar. Aí eu vou utilizar o quê? De estratégias argumentativas. Por exemplo, eu vou lá na Constituição Federal de 88, ou eu vou em alguma legislação específica, que inclusive você pode estar aqui. Vou fazer referência a algum pensador para fundamentar o meu posicionamento, a minha tese, viu, gente? É isso aqui, ó. De novo, ó. Vou encerrar o texto. Tá aqui, ó. Portanto, vírgula de novo e encerra, resume aquilo que foi discutido, tá? Então, como eu falei na introdução desse vídeo, aqui mais um, vamos dizer que a banca pedisse para você discorrer aqui sobre a classificação de materiais no serviço público, bem como aí para você analisar os seguintes aspectos, por exemplo, explicar a classificação por identificação, e a característica técnica e impacto ambiental. Aí, no caso, aqui de novo, a estrutura. Professor, eu posso usar outra estrutura? Pode, você pode ficar à vontade. Tá? Não tem nenhum problema não, mas está aqui, ó. Não esqueça de fazer isso. Ó. Na introdução, você vai o quê? Contextualizar, gente. Viu? Parece repetitivo, mas não é, cara. É porque isso aqui faz parte da composição da dissertação, gente, viu? Esse tipo textual que persegue vocês, tá? Dissertação argumentativa, tá? O que vai diferenciar? Então, todas duas têm introdução, tem o desenvolvimento e tem a conclusão, tá aí, ó. Então, observe que a banca, ela dá muita importância para a questão da abordagem do tema. Que está aqui, ó. O que você citar aqui, o que você mencionar, você vai ter que detalhar em cada parágrafo. Então, primeiro o quê? Classificação por identificação. Então, tá aqui, ó. Eu vou definir, eu vou explicar. Não posso entrar na outra ainda. O ideal que para você faça uma abordagem completa é que pelo menos você coloque aí um parágrafo para cada item. Eu sei que às vezes a banca ela voa, né, dá uma viajada, às vezes coloca lá, por exemplo, 5 aspectos, 7 aspectos. Aí, cara, no caso, por exemplo, 2 em um mesmo parágrafo. Às vezes acontece isso, né? Às vezes coloca um elaborador de item, meu irmão, que ele elabora um tema que nem ele consegue fazer. Acontece isso, viu, gente? Acontece. Nessa economia de avaliador e nessa economia de elaborador de item, acontece. Aí tá aqui, ó, vai explicando, vai dando exemplo. Próximo tópico, tá aqui, ó. É necessário analisar a classificação por característica técnica. De novo, ó. Esse tipo de classificação leva em consideração aqui, ó. Tá aqui, ó. Viu? É isso. Ó, dá um exemplo aqui, ó. Tema específico. Abordagem específica. Conclusão, portanto. Outro aspecto relevante que deve ser analisado refere-se à classificação por impacto ambiental. Por que é interessante esse aqui, ó? Normalmente a conclusão, você encerra a discussão que você iniciou na introdução. Só que às vezes é melhor que você utilize a conclusão não só para encerrar o texto,
mas para abordar, por exemplo, um aspecto que você viu que não daria para abordar aqui nesse parágrafo. Por exemplo, vamos dizer que eu colocasse aqui em 2 linhas. Eu não abordei de maneira completa o impacto ambiental. Tá? Então, eu preciso de um parágrafo para ele. Então, conclusão, eu posso fazer isso? Claro que pode. E deve, porque nesse caso é abordagem completa, abordagem parcial. Bom, mais um tema específico aqui eu vou deixar para você, certo? Não necessariamente apenas para o cargo de agente administrativo, tem mais específico para o administrador já, tá, gente? Mas também para o cargo de administrador aqui, ó, viu, gente? Tá aqui a frase que compõe um tema, ó, dissertação argumentativa. Aqui você vai ter que ter posicionamento, viu? O senhor tem plano? Tenho, mas é de fuga. Aqui então há uma ideia aqui, né? Um humor construído, né? Um humor crítico. A partir, né? Explora o sentido duplo aí da expressão, né? Ambiguidade, nesse caso aqui. E, é claro, denuncia aí um problema, né? Que nós temos, né? Na questão da saúde, especificamente porque nós estamos tratando aqui, abordando a questão da saúde, né? Então, o serviço de saúde pública do país precisa melhorar em alguns aspectos para que se garanta o direito à saúde como previsto no escopo da Magna Carta de 88. Nesse sentido, ao futuro servidor, né, você fulcral, que ele compreenda o funcionamento do sistema público, certo? Então, com base nisso, assim elabora uma dissertação argumentativa com base no seguinte tema. Tá aqui, ó. Aqui está o tema. Tá? É mais ou menos assim que a banca pode fazer contigo. Tá aqui, o que tem, não esqueça, ó. Tá? De repente você ainda não assistiu minhas outras aulas, mas eu reitero. Banca Consulplan, o que é que ela gosta? Coloquei exemplos de 2 textos lá no meu e-book. Ela gosta de muita fundamentação, de redação igual ao do Enem? Não. Ela gosta do candidato que aborda, tá? Desenvolve, deixa muito bem claro na redação, no texto, todos os elementos que compõem a frase, que compõem o tema, a frase temática. E às vezes a frase ela é bem extensa, como essa bem aqui, viu, gente? Então, muito cuidado nisso aí. Muita clareza na abordagem do tema. Só ele, gente, 7 pontos. Tá? A outra é a questão da gramática, ou seja, uma banca que não é gramatiqueira. Isso é bom? Porque aí está dizendo, ó, estuda, lê o conteúdo. Presta atenção na frase temática. Então aqui, ó, você vai ter que escrever uma dissertação argumentativa, se posicionando. Nesse caso, por exemplo, você pode usar a estrutura 1, estrutura 2, qualquer uma que não seja a 7, tá? Desculpa aí. Serviço público como atividade prestada pelo Estado, viu? Isso aqui no seu texto vai ter que aparecer. Para promover à sociedade, por isso que está craseado, viu, gente? A garantia do direito à saúde, visando ao interesse público, viu? Professor, como é que eu vou por aí? Tá? Pega lá uma estrutura daquelas. Por exemplo, né, os termos expressos no escopo da Constituição Federal de 88 assegura a todos o direito à saúde. Pronto. No entanto, essa efetividade não se consolida na prática ao se observar, né, a falta de garantia desse direito na sociedade. Aí eu coloco lá, seja por isso, seja por aquilo. Tá? Assim, é importante analisar o quê? Tá? Então, nesse caso aqui, o serviço público, né, prestado como atividade, o serviço público como ação do poder estatal no fito de promover, né, a todos a consecução desse direito. Ou seja, nesse caso aí, tá? Tendo como propósito o interesse coletivo atender. Aliás, não precisa mais não, que eu já coloquei, né? A todos. Então seria mais ou menos isso. Só que além disso, olha aí, ó, presta atenção, viu, gente? Aborde pelo menos 2 requisitos ou princípios. Aqui, ó. Isso aqui está no seu conteúdo específico. Dever de prestação pelo Estado. O que é que significa isso? O que é que quer dizer isso? Quando que acontece? Como? Por quê? Cortesia, atualidade, modicidade,
economicidade, generalidade, entre outros, tá? Nesse caso aqui. Então, como é que você se sai? Então, tá aí. Tema para você aí. Outro tema específico e que bancas, né, que como eu falei, vem cobrando nessa parte, né, quando coloco lá no edital, do jeito que está aí nesse concurso aí promovido pela banca Consuplan, gente. Está aqui, esse ciclo aqui, né? O ciclo PDCA, muito conhecido aí nesse caso, né, de alguns outros concursos, outras bancas já cobraram, tá? Como eu falei para vocês aqui, eu não estou me espelhando no sentido de outras bancas, eu estou vendo que a banca Consuplan, ela adota no edital, ok? Algo que até então, né, no caso aqui, quem fez a prova do concurso do Ministério Público do Pará viu, né, que normalmente a banca ela tinha interesse por temas gerais e temas da atualidade, só que aqui ela inova nesse sentido, né? Só que quem já trabalha com concurso, como eu, em outras bancas, em outros concursos, tá? Então, quando eu vi no edital aquilo ali, eu digo, oh, isso aqui é Sebrasp, isso aqui é Cetap, por isso que eu falo aqui, gente. Estou colocando aqui esses temas. Você está gostando? Está lhe ajudando aí? Tá? Não estou muito detalhista, viu, na leitura dos textos, tá, gente? Como eu falei, para a aula não ficar muito extensa, mas acredito que já está dando. Dá para você ter uma base, tá? Não vejo, você que ainda não viu outro vídeo, eu peço que você assista também, vem lá na minha playlist, é muito importante. Tá aqui, ó, o ciclo PDCA, ok? Então, por exemplo, a banca pode solicitar para você discorrer sobre ele e também aplicar, por exemplo, vamos dizer assim, um caso concreto, tá? Então tá aqui mais um texto pronto para você. O professor está nesse material? Está, meu filho, tá? Reitero, você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí, ó, deixe seu like, deixe seu comentário, sua sugestão, ok? Então tem muito professor de redação que não faz o que eu estou fazendo, só dá aula de redação, né, estrutura e acabou. E aí a parte do tema, né, ele não quer ler, não quer se interessar. No meu caso, não, eu gosto disso, viu, gente? Eu estou fazendo isso porque eu gosto, ler, não importa a área, viu? Então, isso aqui eu aprendo também junto com você, né? Vai que amanhã eu queira mudar de cargos e fazer um concurso, aí eu já estou vacinado, já aprendi com você dando aula, tá? Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Ok, meu querido? Ok, meu querido? Então, olha só. Aqui, de novo, a estrutura. Vamos dizer que a banca pediu, ó, discorra sobre o ciclo PDCA na administração pública. Aborde os seguintes itens. Mostrei que o Instituto Consuplan já fez tema parecido com esse, com essa estrutura. Consuplan pode copiar, né? Porque não é à toa, mesma grade de correção e mesmo item do edital. Tá lá, no segundo vídeo eu provei isso, mostrei. Noção de ciclo PDCA, né? Explique a definição das 4 fases, né? Aí tá aqui o ciclo de Shilhart. Detalhe as etapas da primeira fase do ciclo de Demme. Então aqui são sinônimos do ciclo PDCA, que quer dizer o que? Planejar, fazer, verificar e agir, né? Do inglês, né? De plan e por aí vai. To do, né? Então, de novo, aqui a estrutura, como eu falei, não vai brigar não com a professora do cursinho ou professor do cursinho. Troca o conectivo se quiser, tá? Como eu disse, não vai perder ponto não, meu filho. Você não vai perder ponto não, minha filha. Pode fazer tranquilo aí, tá? Que não há previsão no edital para o avaliador descontar ponto aqui em nada, ok? Conectivo cumpriu a função dele aqui entre parágrafos, então pronto, não tem por que descontar, né? Eu já vi uma vez um vídeo aqui no YouTube absurdo, eu parei, eu digo, rapaz, que eu vou criar um canal no YouTube para difícil, né? Uma pessoa ver uma coisa absurda como essa, alguém explicando lá, a professora, dizendo que não poderia usar esse conectivo, por exemplo, aqui, porque ele é feio. Eu digo, cara, não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Não tem isso não, gente. Não tem conectivo feio ou bonito. Quando eu avalio, eu digo para os meus alunos, ó, evite o através. Mas eu explico por quê. Porque como a linguagem da dissertação deve predominar a linguagem denotativa, literal, então ele tem um sentido literal que na verdade ele não cabe. Então o sentido vai ser por meio
por intermédio, mediante, mas através não. E eu digo, ó, os avaliadores descontam, e eles descontam, tá? O outro que eu digo, ó, o onde, não use o onde, ou se usar, tenha muito cuidado, tá? Então, vamos dizer assim, é um ciclo onde, opa, cabe? Claro que não, gente. E é algo que o avaliador desconta. É um ciclo no qual, em que, então, isso aqui, mas eu não digo, olha, isso é feio. Não, não, eu digo, olha, porque nesse caso, de acordo com a norma culta, porque nesse caso, de acordo com a norma culta, entendeu? Então, é o conhecimento que o avaliador tem. É o conhecimento que ele deve ter, na verdade, entendeu, gente? Então, às vezes, até o iniciante, ele vê essas coisas aqui. Então, tem alguns que corrigem com certo rancor. Não é meu caso, eu faço uma correção ética e técnica. Tanto que eu nem comento correção de outro professor, viu? Tem gente que vai ver, professor, olha aqui o que o professor fez com o meu texto. Eu digo, ó, a avaliação é dele. Eu não posso fazer nada. Agora, se você quiser, eu faço a minha, mas com base nos critérios objetivos da banca. Então, isso é importante, viu, gente? Tá? Tanto que as bancas colocam 2 pessoas, mais ou menos, para avaliar a sua redação. É para isso, ok? Às vezes acontece de alguém errar aqui, ok? Aqui já aconteceu absurdo com essa banca, viu? Espero que não aconteça com você. Então, vamos lá, rapidinho aí, continuando, ó. Tá aí, ó. Não é que é feio nem bonito. Ele cumpriu aqui a função de começar o parágrafo. É isso. Deve discorrer acerca do conceito do ciclo. De novo, ó, nesse contexto. Aí você vai aqui, ó, viu? Diz o que é que significa, dá exemplo, diz para que serve. Se tiver relação, eu tenho um dado sobre isso aqui, da minha área, eu conheço, eu domino, eu posso usar, serve para abordar o tema? Usa, meu filho, usa, minha filha, capricha. Aí tá aqui, ó, conclusão do parágrafo. Eu estou detalhando tudo aqui, ó, viu? Segundo tópico que é para fazer, ó, tá aqui o conectivo de novo. Aqui a vírgula, tá aqui o tópico frasal, tá aqui o conectivo de novo, só que é outro. É um texto, é o elemento, é o quê? Um conceito do texto é um todo de sentido, é um texto que tem coesão, ou seja, ele tem costura entre suas partes. Como é que eu costuro? É com esses conectivos que eles devem aparecer no texto, entre outros. Tá aí, gente. Um avaliador, ele olha uma coisa dessa aqui, ele diz, isso aqui já sabe que é um texto. Isso aqui entendeu o que é um texto. Então, quando se avalia, observa tudo isso, não apenas um elemento, viu? Um aspecto. Além disso, é necessário analisar o quê? As 4 etapas do ciclo de Shewhart. Tá aqui, ó, de Shewhart. Aqui, ó. Vamos lá. Primeira fase. Aqui, isso é específico. Segunda, terceira, quarta. E aí, vamos lá, ó. Detalha. Explica. Olha só. Olha aí, ó. Olha a quantidade de linhas que fica esse parágrafo. Por quê? O que é que eu estou fazendo? Eu estou abordando, eu estou detalhando, eu estou, o quê? Desenvolvendo. Por isso que esse parágrafo, aliás, essa e outra parte do texto chama de quê? De desenvolvimento. É onde você tem que detalhar fatos e informações. É onde que você tem que fazer desdobramentos de fatos e informações. Aqui eu vou encerrar. Pronto. A fase inicial, plan, como eu, ó, veja como aquele outro texto, ó. Aqui eu continuo fazendo texto. Então, nesse caso, eu vou encerrar aqui, resumir bem aqui com logo. Ó. Viu? Tá aqui, ó. Mais um tema específico para você ficar de olho. Não só para gente administrativo, viu? Acredito que para administrador também. Se eu tiver errado, você me corrija aí, viu? O que acontece? Olha esse tema aqui, que também está no seu conteúdo, no seu edital. Tema que caiu agora recentemente na prova da FACEPA, Banca Setup, viu, gente? Específico, é naquele estilo ali, viu? Que provavelmente vai vir assim na tua redação, a prova discursiva aqui, ó, viu? Com quem a banca Setup, com quem eles aprenderam a fazer isso aqui, ó, Sebrasp. Sebrasp, gente, ele influencia muitas bancas, né? Que eu particularmente gosto muito de corrigir textos dessa banca. Não é a rainha, não é a deusa, tem as suas discrepâncias,
Você que vai estudar para PM, aguarda aí, viu? Que eu vou fazer vídeo também, tá? E e-book se eu ver, se eu verificar a viabilidade, certo? Então, ó, é a mãe de todas. Aí quem é que chega agora? A Consulplan, né? Eu lembro que tá aqui no meu canal no YouTube. Eu falei, olha, galera, o edital de setup tá muito parecido com o Sebrasp. Pode vir assim, ó. E veio. E agora eu estou dizendo para você, olha, Consulplan, o edital do Consulplan está parecido muito com o Sebrasp, está parecido muito com o Setup. Pode vir aqui, assim, ó. Então, mais ou menos, se vier... Só tenha cuidado, por exemplo, se vier esse tipo de expressão aqui, tá, gente? Que às vezes confunde, ó. Descreva, tá? Na verdade, descrever aqui significa detalhar, explicar, relacionar, dar exemplos, ok? Você não vai fazer uma descrição. É uma dissertação, ó. Aí tá aqui, ó. Descreva para que serve a ferramenta 5W2H, né, sua importância para os gestores organizacionais e quais definições devem ser realizadas a partir da resposta de cada uma das 7 perguntas que compõem o instrumento. Então, um tema específico para a gente administrativo. Se eu tenho um texto, tem, tá aí, ó, para você, tá? Delicia aí, vou deixar esse material, como eu falei, vai para você, tá? Não vou ler de novo, como eu disse, senão a aula vai ficar muito grande, mas tá aí, ó. Ó, no que diz respeito ao plano de ação, convém analisar alguns aspectos, aí a importância, como ela pode ser aplicada, por exemplo. Aí nesse caso aqui, ó, para um outro tema, né? Vamos dizer que a banca colocasse lá, no caso específico para melhorar o serviço de atendimento, o caso concreto. Aí tá aqui, ó. Você vai fazer a referência, apenas isso. Então, 5W2H, aqui o conceito, aqui a noção, aqui continua explicando, aí tá aqui, ó. What, não explica who, when, where, né? Why, how much, tá aqui, cara. Isso aqui não é de inglês, isso aqui é específico de redação, de discursivo aí de agente administrativo, tá? Então tem gente que se não ver essa aula aqui, por exemplo, caiu um tema desse e vai ficar aqui, meu Deus, o que é isso? Então é isso aqui, eu espero que essa aula esteja lhe ajudando. Tema específico da parte de agente administrativo, tá? Então são esses temas aqui, tá, gente, que eu coloco aqui as minhas cartas, digo, olha, treina aí, estuda isso aí, mas como eu disse, não esqueça de treinar também alguns temas lá da parte geral, tá? Mas eu penso que é nessa linha de raciocínio que a banca vai seguir aqui, para o seu cargo. Tá aqui, ó. Conectivo, vírgula, tópico frasal, conectivo, continua, explica, 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 detalha. Aí tá aqui, ó, coloquei para um caso como se fosse da CESPA, viu? E está aí. Deixa eu só fazer uma alteração aqui, rapidola, para você. Dá você já ir com o material pronto. Voltando à nossa aula de novo. Isso, garoto. Tá aí, ó. Você, professor, ficou aquele... Já tá aí, já está consertado aqui no ao vivo, tá, gente? Então, vamos lá. Essa parte específica para gente administrativa. Aí, como eu falei, se você for observar, tá? Tem temas aqui de administrador que eles estão lá na parte de agente administrativo, tá, gente? E também, claro, eu coloquei alguns específicos aqui, também com texto pronto, especificamente para o cargo de administrador. O mesmo raciocínio para agente administrativo, viu, gente? Então, você estuda a parte geral lá e treina aqui, por exemplo, tá? Nesse caso, olha só, olha aqui, ó. Por exemplo, que eu coloquei aqui um dos temas que a banca pode cobrar. Só fala em COP 30 aqui em Belém, no Pará. Só se fala nisso, só se fala nisso. Cara, aí a banca pode fazer isso aí aqui no seu cargo. Veja bem, isso aqui não é geral, é específico. Então, dentro desse conteúdo aqui, ó, ética e responsabilidade socioambiental, eu posso criar um tema, o laborador pode criar um tema para você discorrer relacionado com a COP 30, por exemplo. Tá? É possível isso. Então, olha o exemplo aqui, ó. Peguei aqui um texto motivador,
de um exemplo por exemplo, que no hospital que já faz isso, né, já tem esse tipo de gestão, é alinhada com a questão da sustentabilidade, viu? Essa preocupação com as questões ambientais, especificamente com a Amazônia, né? Então, esse cuidado aí em conservar o meio ambiente, em conservar os povos originários, em conservar os patrimônios. E, claro, gente, como, por exemplo, como você, como administrador, como você pode fazer isso lá no HGB, por exemplo, tá? Aí tá aqui, ó, com base no excerto, elabora uma dissertação argumentativa acerca do seguinte tema: caminhos possíveis para a implementação da responsabilidade socioambiental na CESPA. Ou seja, você tem que apresentar pelo menos 2 caminhos, pelo menos 2 ações, pelo menos 2 propostas, tá? Para que você possa abordar aí de maneira completa esse tema. Certo, gente? Deixa aí para você discorrer. Se quiser mandar para mim, para eu corrigir, manda aí. Tema de outra banca, mas é interessante porque ele está no seu edital. Olha só para o discursivo. Imagine se a banca inova e vem nesse sentido aí. Claro que não vai ser em questões, tá, gente? Ela vai colocar em aspecto, tá? Então não vai ter o responda, viu? Aqui eu só coloquei porque é um tema interessante. E está no seu conteúdo aí no seu edital. Então, gestão de pessoas, aí vamos lá. Vamos dizer assim, cite os 6 processos de gestão. Explique 2 desses processos e tal, etc. Então, dentro de 30 linhas, tá? Como é que você consegue discorrer? Aí, o que é que você vai fazer? No que diz respeito à gestão de pessoas, vírgula, convém analisar alguns aspectos relacionados a essa temática e tal. Nesse contexto, vírgula, destacam-se os princípios, aí você diz lá, ó, tal, tá? Além dos 2 essenciais. E pronto, vai embora e detalha e explica, tá? Aqui um tema, né, para ficar mais claro, gente, nessa questão aí, porque às vezes tem gente que duvida, professor, será que é possível criar tema a partir do conceito de orçamento? Tá aqui, ó, tem banca que já fez isso. Sebraspa, como eu falei, se a moda pega, tá aqui. Treina aí. Aí você, ao mesmo tempo que está treinando para a parte específica do concurso, questão objetiva, e aí vai que de repente a Consulplan venha, por exemplo, com um tema como esse aí. Também eu coloquei aqui mais ou menos um tema, mais ou menos aqui, para você ter uma noção. Se, por exemplo, vier um tema relacionado ao orçamento público, porque, claro, eu sei que estuda essa parte, sabe que é um conteúdo muito extenso. Mas olha aí, ó, é possível criar um tema perfeitamente para ele, viu? Princípios orçamentários, sua importância e fundamentação jurídica. Para a parte de agente administrativo, eu digo que é difícil, mas para administrador, então aqui não necessariamente a fundamentação jurídica no sentido, a pessoa não vai fazer para a área de direito, mas o seu conhecimento aí de administrador, essa parte específica que trata sobre isso aí, certo? Então você entendeu o que é o orçamento, para que serve, né, que tipo de orçamento e tudo mais, etc. Então tá aí, ó. Então mais ou menos um texto que eu preparei. Evidentemente, claro que ele é muito extenso, é uma coisa muito, muito grande, mas está aqui em 30 linhas eu fiz mais ou menos, tá? Um esboço aí, né? Um texto para você ter mais ou menos uma ideia de como se comportar. É possível? É possível. Aí tá aqui, eu coloquei um texto pronto também, gente, sobre esse item aqui que é importante, que é a gestão por competência. Aí tá aqui o exemplo do texto, o tipo de gestão, para que serve, bem como a fonte, né? No caso aí, o embasamento. Está aí de novo, mais uma vez, estrutura 7, como eu disse, não é obrigado você usar essa estrutura, aqui é um modelo, é uma proposta. Se você usar, você não vai perder ponto, tá? Então, outros assuntos específicos, talvez não seja muita coisa para você estudar. Ainda tem alguém que olha assim, é só isso, professor. É muita coisa. É muita coisa para você estudar, então é muita coisa aí que é possível transformar em tema de redação perfeitamente. Então vamos lá.
Se a banca cobrasse aqui esse modelo aqui, o BSC, como é que você se daria? Professor, é possível escrever um texto sobre esse? É tão possível que eu coloco aqui um texto de uma das minhas alunas aqui de concurso, um texto excelente, eu deixo aí. Claro, faltam alguns ajustes, evidentemente, aí, mas ele está, no geral, abordagem do tema, estrutura, os elementos, esses elementos estão perfeitos, tá ok? Aqui, ó, olha a estrutura aqui, ó. A pessoa estudou para a parte específica, e veja bem, e aqui você pergunta, professor, mas cabe em 30 linhas? Tá aí, gente, ó. Deixa o espaço aqui, ó. Certo? Professor, a banca Consulplan, ela cobra título? Não, normalmente não. Só se ver aqui, ó, por exemplo, essa linha aqui, ó. Aí a banca pedir, você coloca. Se não, normalmente vem a partir da linha 1. Aí tá aqui, viu, gente? Presta atenção no espaçamento, aqui na disposição, viu? E tal, olha só, aqui na disposição do texto. Então tá aqui, ó. Vou deixar aí para você, tá no material, um exemplo de uma redação muito boa para esse tipo de tema aí, específico aí, né, para o cargo de administrador. Certo, meu povo? Meu muito obrigado por você ter me prestigiado até aqui. Tá, gente? Eu espero que você tenha gostado. Peço para você que ainda não se inscreveu, que você se inscreva. Deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. E até a próxima aula para outros cargos específicos, se assim o Papai do Céu continuar nos permitindo. Um abraço do professor Alessandro.